Eu estou recebendo aqui mais uma vez, aliás, quero agradecer sempre que a gente pede ao vereador Leonardo, ele vem com presteza, né, Léo? Obrigado pela tua participação de novo. Influencia diretamente, né, Léo? Não tem jeito, não é só o Poder Executivo que é atingido com essa decisão. O Poder Legislativo também vai ter que se mexer, né? Vão acontecer mudanças. Você passa a ser o presidente da mesa, né? E o Pedro Gil vem para assumir o Executivo, pelo menos até que se faça essa nova eleição, né? De fato, essa é a função do Legislativo, né, de complementar e até intervir nessas questões. Teresópolis volta a viver um momento muito difícil, né, de conturbação, né? Terceira vez, né? Terceira vez. E o que a gente tem de esperar é melhorias e tal, e torcer que, caso isso tudo se concretize, como nós vimos ontem em Brasília, que o nosso presidente, que é o Pedro Gil, que venha fazer aí um bom trabalho nesse período de transição, até que se aconteçam novas eleições, e que a gente tenha aí uma nova liderança escolhida pelo voto, pelo povo, né, legitimado, para que possa voltar Teresópolis aos seus rumos. Agora, Léo, desde outubro do ano passado, né, quando o STF bateu o martelo com relação a essa coisa da retroatividade da lei da ficha limpa, as instituições meio que já se preparavam, porque isso em algum momento ia acontecer, né? Era uma tragédia anunciada. Anunciada. A gente sabia que isso ia acontecer. Como é que está o Pedro Gil hoje? Ele está preparado? Porque, sinceramente, é um grande problema, né, que vai cair nas mãos dele, né? A administração de Teresópolis hoje está absolutamente caótica, a gente está vendo isso. E você, como vereador, tem percebido até um pouco mais, né, porque tem acesso a documentos, né, e ações que acabam sendo até bem preocupantes. O Pedro Gil está consciente desse desafio? O Pedro Gil é um bom companheiro, eu conheci na Câmara, eu não tinha intimidade com ele antes, mas tem se demonstrado um camarada republicano que ouve todo mundo, né, que ouve as vozes, as opiniões e tira a conclusão dele, a conclusão é dele, né, na gestão da casa. E eu vejo que esse é o principal predicado, saber ouvir e tirar as boas conclusões. Ele é empresário, ele é uma pessoa já vivida, e eu tenho certeza que ele pode vir a somar nesse momento de transição, de fazer um chamamento à ordem, né, de conclamar os servidores para terem aquele amor novamente à máquina administrativa, trabalhar com poucos secretários, e fazer com que a sociedade entenda que a Prefeitura de Teresópolis volta a ser do povo e que fará uma boa gestão nesse período de transição. Agora, estrategicamente também, né, falando do ponto de vista do Legislativo, tentar entender e fiscalizar o que está acontecendo no Poder Executivo em Teresópolis, esse período, né, esse período antes da eleição e durante o processo de eleição suplementar, que vai ter que ter campanha, vai ter que ter tudo isso, gente. Vai demandar um pouquinho de tempo ainda, ou seja, essa gestão aí do Pedro Gil vai demandar um pouco de tempo. Dá para se fazer um diagnóstico? Eu sei que vocês estão pedindo um monte de informação aí, né, com relação ao governo. A coisa não está muito clara com relação à transparência das ações do governo. Perfeito. Dá para ter um diagnóstico também nesse período em que o Pedro Gil estiver lá? Vocês já estão pensando em alguma coisa conjuntamente, né, já que você vai estar lá no Legislativo? Tem de existir esse diagnóstico. Nós temos que entender, nesse período em que houvesse, por acaso venha acontecer a prefeitura na mão do presidente, de entender o porquê que Teresópolis está passando por isso. Exatamente. Nós passamos um 2017 com salários atrasados de cabo a rabo, de janeiro a dezembro. Foi um ano só de atraso. Aí chegaram agora, pagaram tudo. E daqui para frente vai atrasar novamente? Como é que pagaram? Existia dinheiro guardado? Então há de se ter uma auditoria severa e criteriosa. Eu acho que isso tende a acontecer e o Legislativo acho que vai se impor nesse sentido, de forma que demonstre o DNA dessa questão. Teresópolis precisa de resposta. Agora também, Léo, uma outra preocupação que a gente tem aqui, a gente está vendo, principalmente com a enquete, né? São 11 mil pessoas já participando ali, a preocupação da população é grande com relação a essa sucessão, né? Que cenário político que você encontra aí nessa eleição suplementar que a gente vai ter que ter, né? Os partidos vão ter que se organizar rapidamente, né? Vai ter que ter essa demanda aí muito rapidamente. Como é que você entende esse próximo cenário eleitoral? Bem, Anderson, política é igual nuvem no céu, ainda mais nuvem no céu de Teresópolis, que a cada hora acontece uma coisa. Muda toda hora. Na hora que houver uma nova administração, as lideranças se apresentarem, cada hora vai ser um cenário. Eu acho que vai ser uma eleição indefinida, não é eleição de favoritos, né? Porque quem achou que fez muito voto antes vai repetir essa votação. O povo vai sentir essa nova administração e vai querer escolher com muito mais cuidado os que irão sucedê-la. Uma coisa importante também, né? Vou aproveitar um pouco da fala do Léo aqui para a gente deixar isso bem claro, né, gente?
pelo amor de Deus, né? Ficha suja não, né? Que a gente viu, se bem que nessa eleição suplementar e na próxima eleição deste ano, né, em outubro, que é uma eleição geral, o TSE já deixou bem claro, não tem essa coisa de candidato com liminar, não. O tal do subjúdice vai ser combatido ao extremo pelo tribunal. Então a ideia é não deixar mesmo que se candidate sem poder. A gente viu, são 2 eleições seguidas, né, que o prefeito Mário Tricano concorreu com liminar, entrou com liminar e traz toda essa instabilidade de uma decisão liminar para o nosso dia a dia, para a nossa forma de utilizar os serviços que são prestados por esse governo, que está lá meio sem saber até quando, né, gente? Uma decisão liminar é isso, ela tem uma validade, ela pode acabar a qualquer momento, ela não tem estabilidade. E você que está em casa tem um dever de pesquisar essas pessoas, né, buscar, acho que o caminho é esse, né, Léo? É conhecer em quem você está depositando o voto, né? Eu acho que a população hoje está percebendo isso. Com certeza, né? mas eu acho que o primeiro momento, uma vez acontecendo o afastamento da chapa, o papel desse governo provisório é um papel social, né, de diagnosticar todos os problemas da cidade. E mostrar também, demonstrar, né? e preparar um caminho de sucessão, seja para quem for, para aqueles que vierem a chegarem a casa, quando forem eleitos, já tenham um embasamento de quais são os principais pontos-chave da cidade. É pelo menos o que se precisa priorizar, né? Com certeza, tem que ser uma administração enxuta, com poucos secretários, com muito apoio do funcionário público, com apoio da sociedade e fazendo com que a educação e a saúde funcione bem, porque a cidade é de todo mundo, mas os que mais precisam são os que mais sofrem. A gente está percebendo muito também, Léo, toda vez que a gente coloca alguma coisa com relação à lixa, à iluminação pública, né, a gente percebe um descontentamento muito grande, né? Sempre há um problema ou outro com um buraco, né, com falta de luz, uma lâmpada que queimou, mas a coisa hoje não é apenas um descontentamento pontual. Me parece ser uma coisa generalizada na cidade. Você está percebendo isso também? Isso vai precisar ser trabalhado? Isso é voz corrente. Tanto que eles falam muito em concessão, em terceirização, em privatização, e eles não são bons gestores dos contratos que eles contratam. Você vê que o lixo, a merenda, tudo que eles contrataram que foi dito que melhoraria, só piorou. Como é que um governo que quem ele tem a gestão do contrato trabalha mal, vai ser fiscal para conceder uma água, esgoto, para conceder uma iluminação pública, né? Não pode mais. Eu acho que o momento do entreguismo no Brasil já passou. Já foi, né? Nós não podemos permitir que haja um entreguismo dos direitos teresopolitanos, do que é nosso, né? Ninguém até hoje discutiu se a água hoje pela SEDAI é R$1 o metro cúbico, se vai a 4 ou 5. Só estão dizendo que vai arrecadar para pagar dívida. Não pode haver esse entreguismo com o patrimônio de Teresópolis, não pode. É verdade, até porque é o que a gente sempre fala aqui, né, gente? Não vai resolver problema nenhum, pelo contrário, né? Vai tirar-nos uma possibilidade de trabalharmos socialmente esses serviços, inclusive, né? Agora, Léo, para a gente finalizar o nosso bate-papo, muita gente ainda temerosa com relação a essa possibilidade da Câmara, né, não conseguir dar conta do recado, né? Tem muita gente, o Pedro Gil não vai conseguir, o Leonardo vai ficar sobrecarregado. Para a gente tranquilizar a nossa população, né, caso seja demandado, que a gente sabe que vai acontecer mesmo, vai cair na mão dos vereadores essa bananosa aí, difícil, né, resolver esse problema, a população pode ficar tranquila, vocês estão trabalhando já estão conversando, vai ter essa integração. O momento é de muita esperança, mas também de muita desconfiança do que será encontrado, né? O nosso papel é estar ouvindo bem a sociedade, diagnosticar com capacidade as coisas que têm de ser alteradas, né? E trabalhar com uma forma rígida, enxuta, né? O papel da Câmara hoje é um papel de transição. A Câmara, se caso o Pedro Gil assuma a prefeitura, não está tendo um papel de tomada de poder, está tendo um papel social de transição e transformação. É isso que o vereador tem que entender. É uma intervenção do bem, né? Vamos dizer que é uma intervenção do bem. A palavra intervenção está tão em moda aí, né? É uma intervenção do bem. Com prazo definido, que é até de pouco tempo. Então, a função da Câmara é de entender melhor o Legislativo como o Executivo, como fiscal da lei, como fiscal do orçamento e como fiscal do povo. Eu acho que o vereador vai ter que se identificar nesse período em que houver esse governo de transição, de entender melhor a máquina, para também poder cobrar melhor o novo governo que vai chegar. Exatamente. Depois da renovação, você já sabe muito bem como funciona. Perfeito.
Bom, gente, agradecer de novo, né, a presença do vereador Leonardo Vasconcelos, está sempre aqui à nossa disposição. Surgiu essa mudança, claro, a gente tem que ter esse respaldo aí de saber como é que se a Câmara está preparada. A mudança na Câmara também é drástica, né? A gente está percebendo isso. E, Léo, obrigado pela tua participação de novo, sempre um prazer. Eu agradeço. Eu estar aqui na TV Diário, para mim é sempre uma honra. Pode chamar que a gente vem. E eu vou chamar sempre. Pode ficar tranquilo. E para você que está em casa aí, ó, a gente não vai extinguir aqui a discussão com relação a isso agora, né? Como eu disse para você, vamos receber aqui ex-deputado, ex-prefeito, vamos discutir essa situação, vamos tentar entender que cenário é esse que a cidade tem pela frente. E eu conto com a sua participação. A enquete está no ar ainda, já disse, 11 mil pessoas lá participando, agora já deve ter aumentado, com certeza. Vou tentar ler a maioria dos comentários e deixe a sua opinião. É muito importante. Eu quero saber, quem você acha que seria o prefeito ideal para Teresópolis neste momento, nessa transição? Vai lá, responda. Estou esperando a tua participação. O intervalo comercial é rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta.